Ok. Pessoal, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Nós estamos falando do 14º Encontro de Educação Financeira em 360 Graus, uma ideia que surgiu há 3, 4 anos atrás, e um time de profissionais, educadores financeiros se reuniram e resolveram fazer um evento com muito conteúdo, muita discussão e muito tema interessante para a gente refletir e falar nesse uma horinha, um pouquinho mais de uma hora aí de transmissão, ok? Eu vou apresentar para vocês Sandra Helena Pedroso, com o tema Importância do Controle Social no Bom Uso dos Recursos Públicos. Ronaldo Gottlieb, falando sobre a Lei 14.181 de 2021, recente, uma lei recente, falando sobre a aplicação da lei para proporcionar a superação do elevado nível de endividamento da população brasileira. Obrigado, Ronaldo, pela presença. Obrigado, Eu que Sandra. agradeço, amigo. Adenias Gonçalves, falando de um síndico, morador profissional, como a gente, ele se intitulou também, né? Síndico, morador profissional, educador financeiro também, e vai falar como gerar a economia no condomínio de forma eficiente, né? Então, tem tema aí, tem conteúdo muito interessante para a gente falar 5 horas. Nós vamos falar resumidamente uma hora e pouquinho. A Denias tem um outro evento também. Se precisar se retirar, por favor, fique à vontade. E vamos tentar resumir aqui o que a gente conhece sobre o assunto e levar muito conteúdo para quem vai estar assistindo e para quem vai assistir, ok? Eu queria começar com a Sandra e pedir depois para o Adenias, só inverter a ordem, se o Ronaldo concordar. Sem problemas. Tá? E para a gente fazer aí o nosso 14º encontro da melhor maneira possível, ok? Vamos lá? Podemos começar? Podemos. Vamos ver se a gente consegue compartilhar, porque preparei um material aqui muito legal para a gente discutir. Legal. A gente deixa o material também no canal do YouTube, no Escola de Educação Financeira Associados, no YouTube, e deixa o material também no grupo EF 360 Graus. Tá bom assim? Tá ótimo. Ok, se não conseguir colocar na tela, a gente vai fazer esse material circular, né? Que o tema é muito interessante, Sandra. Controle social é tudo que a gente está precisando. Então, eu acho que você pode começar a falar de uma experiência belíssima com o Observatório Social, é isso? Mas eu queria, antes de falar do observatório, falar uma coisa que eu acho que é muito importante a gente pensar e a gente começar a falar sobre o que a gente está, quando a gente fala em controle social, quem é essa pessoa que faz o controle social? E essa pessoa é o cidadão. E quem é esse cidadão, né? Quem é essa pessoa? Quem é ele, né? Então a gente tem que lembrar que o cidadão ele tem direito o quê? À vida, à liberdade, à propriedade, que ele tem a igualdade perante a lei, ele tem direitos civis, né? E pode participar do destino da sociedade, votar, ser votado, tem os direitos políticos, de maneira geral. E aí, se ele tem direitos, né, a gente leva a pensar de cidadão para cidadania. E aí a cidadania são os direitos e deveres que exercemos para quê? Para que possamos viver em sociedade. Se a gente não consegue ser um cidadão pleno na sociedade, fica muito muito difícil, né? E quando eu estou falando de cidadania, lembrar da origem da palavra, né? Que quer dizer cidade. E eu acho que todos hoje temos que, cada dia mais, pensar como é que você entende o público, como que você se entende na sociedade e na comunidade.
seja ele num condomínio, seja ele numa empresa, seja ele numa escola. A cada dia mais a gente tem que pensar nisso. E é muito importante a participação desse cidadão de forma responsável e consciente na sociedade, fazendo com que todos esses direitos conquistados não sejam violados, porque não adianta a gente lutou tanto pelos seus direitos, continua lutando por eles, mas se você também não zela por eles e não sabe quais são. E aí a gente chega numa outra questão, que é o que a gente que passa um pouco além da cidadania, que é a cidadania fiscal. Que o Estado funciona, ele precisa de recurso financeiro que vem de onde? Da arrecadação dos tributos. E nós, de maneira geral, quando falamos dessa cidadania, do tributo, a gente tem uma outra pessoa que entra aí, que é fazer o controle cidadão. Que é quem? É esse cidadão que vai atuar diretamente em áreas de interesse de quem? Coletivo. E isso eu acho que tem faltado um pouco da gente entender que a gente está numa coletividade. Eu não posso querer pedir para o vereador uma resma de tijolo para construir a minha casa, quando que eu estou vendo que no meu bairro precisa de mais coisas. Então, o controle cidadão é para todos. Eu tenho sempre que pensar no coletivo, no todos, né, que estão ali ao meu redor. E aí eu preciso que esse controle tenha o quê? Transparência, tenhamos acesso à informação, façamos debates e espaço para o quê? Para opiniões e contribuições. Porque cada um tem uma experiência diferente, cada um conhece um pedaço, e com isso a gente pode fazer um controle melhor, né? E se eu faço um controle, eu consigo também fazer uma mobilização social, porque eu faço com que aquele grupo de pessoas, uma comunidade, busque qual é aquele objetivo comum que a gente quer. Para quê? Para conseguir um resultado. E qual é o resultado que eu quero? Eu quero um resultado da minha rua asfaltada, do saneamento básico para a minha rua. Eu preciso de transporte público para o meu bairro. Eu preciso do público. Hospital público, eu preciso do atendimento. Então, nós temos que nos mobilizar todos numa causa. E não eu falar o seguinte: não, eu pedi lá para o meu vereador, eu preciso do atendimento para o meu parente, e aí o vereador consegue só para aquele seu parente num hospital distante. Quando, na verdade, eu preciso de um hospital de qualidade e funcionando próximo daquela região que eu estou. Então, isso é muito importante. E temos que passar a agir enquanto coletividade. E essa coletividade, essa transparência, passa pelo quê? Pelo artigo 163 da Constituição, que fala que a gente precisa que tenhamos informações e dados contábeis, orçamentos fiscais, tenha a periodicidade da informação, o formato, um sistema com essas informações, e primordial, e publicidade. Claro que a publicidade, muitas vezes, não é feita de uma forma que o cidadão entenda, mas então cabe a nós que temos mais condições de entender, começar a divulgar sobre isso. Aonde estão aqueles dados que são, né? E lembrar que quando a gente está falando de transparência, a gente está falando de forma de gestão e da relação entre as organizações, seus públicos de interesse, seja interno ou seja externo. Como é que eu me comunico para fora? Como é que eu falo para esse ambiente, né? Então, é muito importante que a gente fale cada vez mais de transparência para que cada vez mais todos nós nos esforçamos para tornar visível e compreensível a atividade e os processos de tomada de decisão. Porque não adianta o governador fazer um PPA, que você vai lá e lê o PPA, né, que é o plano plurianual, e você já sabe que as metas que estão ali, que ele colocou, já não vão ser cumpridas. Esse é o nosso papel.
E como é que a gente sabe que não vai ser cumprida? Porque a gente sabe a arrecadação dos tributos do ano anterior. E o que são tributos? São os pagamentos obrigatórios, onde parte da nossa renda custeia o quê? As atividades do Estado. E essas atividades são comuns a todos nós. Então, vale a gente pedir a nota fiscal, a gente ver aonde está sendo empregado. Para quê? Para combater a corrupção. E é uma obrigatoriedade do controle social combater a corrupção. E quando a gente fala do combate à corrupção, a gente tem uma coisa que a gente tem que falar, que é aonde está a moral e a ética disso? Porque eu tenho que falar sobre isso. Não adianta eu falar na corrupção, falar da transparência, se eu não falar de moral. E aí, moral, eu estou falando de quê? De conduta, de prática, de regra. Quando eu falo de ética, eu estou falando de princípio, de teoria, de regra. Eu não posso ter. Se eu não tenho moral e ética, como é que eu estou querendo falar de transparência? E é muito ruim que a gente vê as pessoas, de maneira geral, falando assim, os meus direitos. E cadê os seus direitos? Você só nega imposto de renda, você só nega a renda, você compra mercadoria roubada. Aonde estão os seus deveres? Então, de maneira geral, nós falamos muito de direitos, mas esquecemos os nossos deveres. E os deveres são muito importantes quando a gente está falando de cidadania, quando a gente está falando de combate à corrupção. Aonde está? Né? Então, eu desejo muito que a sociedade se transforme, que todos nós possamos contribuir com essa transformação para que tenhamos, então, um mundo melhor. E esse mundo melhor é possível, é muito possível, se todos nós nos juntarmos num bem comum. Né? E, para finalizar, queria deixar uma frase do Bertold Brecht, que diz o seguinte: não basta ter sido bom quando deixar o mundo, é preciso deixar um mundo melhor. E esse é o meu desejo para todos nós. Sou Sandra Helena Pedroso, estou vice-presidente do Sindiconte Rio e presidente do Observatório Social do Brasil, que tem feito o combate à corrupção dos recursos públicos da cidade do Rio de Janeiro. Obrigada pelo convite. Muito bom, Sandra. Adoramos essa introdução, pequena introdução. Eu acho que não falta pergunta, né, do como a gente transforma. Eu lembro que a gente falava de cidades inteligentes, né? E logo em seguida veio um conceito que não acabou, mas é muito mais amplo do que isso, que é uma cidade cidadã, né? Que vai muito acima das questões tecnológicas, né? Uma cidade inteligente está preocupada com alguns arranjos tecnológicos, lógico, facilitar a vida do cidadão, mas a questão da cidadania é uma questão a ser trabalhada, e eu acho que é isso. São movimentos, são pequenas intervenções que vão fazendo de baixo para cima, modificar e amadurecer esse conceito aí de participação, né? O município está fazendo um plano diretor agora, foi participativo, abriu esse plano diretor para participação externa, enfim. Eu acho que isso vai acontecendo aos poucos, a gente vai ver algumas mudanças aí. Não é isso? Pode fazer pergunta já ou é só o final? Não, eu acho que está aberto para pergunta, porque a gente quer realmente, é isso mesmo. Posso então? À vontade, eu, é claro, né, acho que como todo carioca, né, brasileiro, vai endossar, sem sombra de dúvida, tudo que a Sandra falou. Não resta dúvida sobre isso. O que eu falo muito também sobre essa questão ética. Né? Agora, isso é uma via de mão dupla. E um exemplo que eu falei diversas vezes, né, antes mesmo dessa pandemia mudar todo o nosso cotidiano, era o centro do Rio, onde meu escritório existe ou existia, eu não sei, né, ele está lá, né, mas, enfim,
né? O Centro do Rio está fechado. Que é o seguinte, você falou dos impostos, da importância, né? Todo mundo sabe, você paga o imposto para sustentar uma estrutura pública que tem que te trazer um retorno. Aí, o exemplo que eu queria trazer para ilustrar essa minha questão é o seguinte, no Centro do Rio era muito comum a seguinte cena, restaurante de comida aquilo, popular, tá? Sem conseguir vender, né? Ou seja, sem arrecadar, sem conseguir pagar funcionários, sem conseguir pagar fornecedores, quebrando toda uma cadência econômica, né? Uma cadeia econômica, tá? Sem conseguir, enfim, já vivendo uma crise que se arrasta no Brasil desde antes da pandemia. E aí vem o sujeito para o seu automóvel num estacionamento proibido, né? No local proibido, abre a mala, coloca uma plaquinha e diz assim, quentinha, a R$ 11,99, incluindo o refrigerante, um preço, no mínimo, metade daquele restaurante. Aí ele para. Aí você diz assim, que absurdo, né? O poder público, nesse momento, deveria vir. Eu vou te dar um exemplo verdadeiro, porque isso acontecia na esquina de onde fica o meu escritório, tá? Esse automóvel parava, né, como dezenas pelo centro do Rio, talvez centenas, não sei, mas embaixo da placa de proibido estacionar. E ali se formava a fila. E os restaurantes do outro lado da rua, vazios, atualmente todos fechados, ok? Mas cadê o poder público, né, que devia, naquele momento, impedir? Eu não estou indo contra aquela pessoa tentar sobreviver, porque eram carros até de classe média, né? A gente percebia isso, de pessoas de classe média que naturalmente quebraram sua empresa ou perderam o emprego, estão ali vendendo a quentinha para sobreviver. Mas elas param na porta de alguém que está pagando imposto, que está fomentando empregos, etc. E aí você diz, aonde está o poder público? E eu te respondo, nas pessoas de guardas, tá? Que tem o objetivo de patrulhar, que estão na fila para comprar a sua quentinha, ou receber a sua quentinha, não sei, porque a placa está lá de proibido estacionar. Né? Então, quando você vivencia a realidade, né, e aí você se coloca no lado do empreendedor, tá, é muito difícil você dizer assim, vou ser ético e vou pagar todas as minhas dívidas, porque todos os meus tributos, desculpe, porque o Estado não me traz a contrapartida, nem de dizer assim, tem de sobreviver. Ronaldo, desculpa, eu vou te interromper, porque não, era isso mesmo. Tem duas questões aí nisso aí. Primeiro, há realmente a ausência de poder público da fiscalização. E, assim, um equívoco da nossa parte, achar que a PM faria isso, ou a Guarda Municipal. Esse não é o papel deles. Tá? Então, primeira coisa que Sandra, a gente tem que... Desculpa, agora me permite só uma observação para não perder. É aí que entra a ética, sabe? Porque, assim, eu já fui assaltado no centro do Rio de Janeiro, não uma vez só, mas quando você chega para um policial e diz, fui assaltado, isso aconteceu ali na esquina, e ele te diz assim, essa não é a minha região, essa é a do outro, ou então eu sou da Guarda Municipal. Não, mas olha só. Isso é falta de ética. Olha uma só. pessoa... Olha só, eu acabo avançando demais nisso aí. Não é isso. É porque a gente coloca isso tudo. Não estou discordando de você. Vamos só consertar e dividir as questões. Essa questão, vamos primeiro da questão da segurança pública. Houve um fatiamento dos serviços da segurança pública na cidade do Rio de Janeiro. E os policiais têm um problema que eles não podem sair de um lugar para o outro. E tem alguns atendimentos que eles não podem fazer. Então, ele fica limitado. Claro que aí é outra questão. Humanamente, solidariamente, ele poderia fazer. Mas ele é o papel que ele não faz. E a gente pode dar pode te dar aqui um monte de exemplo de que isso não acontece. Né? E eu, outro dia, até perguntei a um PM aqui próximo de casa, até perguntei por causa disso. Agora, voltando ao empreendedor lá que estava vendendo a quentinha. A ausência de uma regra clara sobre os ambulantes, que o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, não tem. Ela deveria ter uma regra clara, porque a prefeitura diz o seguinte, todo mundo pode ter uma autorização e ser ambulante. E ela não exige um local fixo. E o cara que estacionou lá, ele só parou.
E ele pode parar. Não, Sandra, Porque desculpa. a placa, olha só, deixa eu só te coisa. Placa de Ele está proibido. errado, só um pouquinho, Ronaldo. Olha só. Ele parar embaixo de uma placa de proibido estacionar, ou de parar, ele está errado. Aí você precisaria ter uma pessoa, uma regra clara sobre isso. Mas na cidade do Rio de Janeiro isso não tem. Porque a Mas Guarda assim, Municipal, só terminar, porque senão a Guarda Municipal, ela não tem esse poder. Tem um tipo de guarda municipal que ela pode fazer isso. Ela pode revocar e ela pode multar. Por que estou falando isso para você? Eu moro numa via pública, que é a maior. Eu moro na Tijuca, eu moro na Conde Bonfim, e eu tenho uma garagem e que eu ligo para a Guarda Municipal todos os dias, mais de uma vez. O que acontece? A Guarda Municipal tem que ser a Guarda Municipal de Trânsito. Aqui na Tijuca, para fazer toda a Grande Tijuca, tem 4 pessoas. Você há de convir que não vai multar. O cara vai continuar estacionando aqui na minha porta. A hora que a pessoa vai sair da garagem, ela não vai conseguir. Agora, eu acho que é pior do que isso, é o seguinte, é o cidadão achar que está certo. Então, ele estacionou lá porque ele viu que ali ele tem um mercado, que ele chegou e vai fazer, quando ele poderia, na verdade, estacionar mais à frente. Ou ele tirar do carro, botar num isopor e vender como vários outros. Agora, estar na frente, qual é a outra questão? Estar na frente de um comércio que paga imposto, que paga IPTU e que tem funcionários, ele pode estar na mesma característica, porque ele pode não estar pagando o aluguel ali para vender, mas ele paga aluguel aonde ele está preparando. Ele paga o imposto a partir do momento que ele compra a mercadoria. Tudo bem, ele vende sem nota fiscal. Porém, até bem pouco tempo atrás, a maior parte dos restaurantes não emitiam nota fiscal. Então, na verdade, nós temos um problema na cidade do Rio de Janeiro pela falta de um ambiente correto de cidadania. E, assim, eu falei outro dia, até vou participar de uma outra bate-papo com um grupo de pessoas sobre ambulante. Porque eu acho que o ambulante ele tem direito a trabalhar na cidade do Rio de Janeiro. Só não dá para ser isso. Ele não pode ficar na via pública, ele não pode ficar na frente de um estabelecimento e que ele não te permite ir e vir, porque aí ele está acabando com o meu direito de ir e vir. Agora, o que falta? Ordenamento. E isso a gente não tem. Então, assim, o cara está ali tentando sobreviver, que pode ter um restaurante que ele fazia que era mais à frente. Então, assim, não discordo de você, eu só acho que a gente tem que fazer a cobrança da prefeitura de ter os serviços mais regulamentados. Porque senão eu acho. Esse assunto vai longe. Vai longe, mas muito longe. Daqui a pouco a gente muda o rumo aqui Porque eu escuto moradores de outras cidades, fora do estado do Rio de Janeiro, também, no estado do Rio de Janeiro e fora do estado do Rio de Janeiro, falar que conhece o Rio de Janeiro, que já morou, né? Rio de Janeiro, e falar que nunca viu uma cidade tão complexa. E nós estamos falando, por isso é um papo que rende horas e horas, porque a complexidade da cidade do Rio de Janeiro, a complexidade social, ela é extremamente difícil de ser colocada em partes, né? Porque tudo parece que está fazendo parte da mesma estrutura, né? Desarrumada, né? Enfim. Então, eu queria só puxar a sardinha para a educação financeira e dizer que existe um controle social, né? Que passa pelas questões fiscais, financeiras, grana, recurso, que essa nós vamos ter que entender, nós vamos ter que participar. Por isso, nós estamos falando aqui com o professor Adenias também,
no núcleo social, que é condomínio, e a Sandra também com propriedade, tem alguns anos também de síndica, né? Moradora, né? Síndica, moradora profissional, síndica, e o Adenias também com essa característica de síndico profissional, morador, né? Que a gente estava conversando, eu fiquei bem impressionado com o tipo de gestão que ele está imprimindo lá no condomínio, que a gente tem que levar para cima, para o andar de cima, né? Para o movimento da cidade, para o movimento legislativo. E aí o Ronaldo lembrou muito bem, quando foi candidato a vereador. Ele afirmava, eu tenho proposta legislativa de mudar o Rio de Janeiro, ou pelo menos de tentar organizar essa estrutura complexa, que nenhuma outra cidade tem. Eu não tenho medo de errar, não. Nenhuma outra cidade do Brasil, do país, tem essa estrutura complexa social que nós temos. Ninguém tem a quantidade de favelas, ninguém tem a quantidade de cidades sem saneamento, ninguém tem o nível de corrupção de governo que foi instaurado aqui, né, durante décadas. Enfim, então é isso. Eu queria pegar o gancho do professor Adenias, da educação financeira, da gestão financeira, e encaixar aí nesse complexo que a Sandra colocou muito bem, que o Ronaldo provocou muito bem. E depois o Ronaldo emenda com a questão do superendividamento, que eu acho que é uma conquista, pela lei que nós vamos criar conquistas, uma lei de superendividamento que traz um diferencial para quem atende a população superendividada. Não é isso, Ronaldo? Sem dúvida. Então, o Adenias emenda e o Ronaldo logo em seguida. E a Sandra provoca, por favor, eles também, viu, Sandra? Pode deixar. E o professor Luiz media aí se a coisa desandar. Estou aqui atento, Batalha. Qualquer coisa eu pulo em cima. Olá, professor Adenias. Batalha, muito obrigado aí pela oportunidade de estar fazendo parte do grupo aqui para discutir questões muito relevantes sobre o aspecto social, econômico e da vida das pessoas, né? A Sandra abordou um tema muito inspirador, viu, Sandra? Porque eu, quando estava no mundo corporativo, comecei a desenvolver um conceito, né? Qual é a razão social da sua empresa? E aí o pessoal, não, a razão social é Volkswagen, Mercedes-Benz, enfim, todos esses nomes que a gente conhece comumente, que está lá no CNPJ da empresa. E aí mas espera aí, não é essa a razão social que eu quero me referir. É a razão social da missão da empresa. Ela existe para quê? E por que ela existe? Então, essa temática do social, né, que a Sandra bem colocou, a gente leva para o condomínio, né, onde muitas vezes é uma comunidade. Condomínio, para mim, é uma comunidade, né, onde as pessoas têm que se gostarem ou não, né, respeitarem uns aos outros, que vale nessa como pequena comunidade e vale para a sociedade, como a Sandra colocou, né? Então, esse é um dos pilares, né, que eu trago da educação financeira, que é o processo de harmonização financeira. Então, eu trago para um processo de harmonização de convivência, né? Que a gente queira ou não queira, as pessoas têm personalidades diferentes, comportamentos diferentes, e a gente tem que, de certa forma, com essas situações para o bem comum. Então, a minha linguagem já estou há 5 anos, né, administrando condomínio, né, dentro dessa questão da razão social que motiva a existência do condomínio, é a boa convivência, é a valorização patrimonial. Eu, como proprietário, eu olho, poxa, se eu pudesse ser cada vez mais eficiente, tirar o melhor benefício das negociações de tudo que a gente tem que fazer no condomínio, contratação de serviço, eu estou sendo eficiente para todo mundo, estou valorizando o patrimônio das pessoas. Essa é a minha missão. Né? Qualquer negociação que eu vá fazer, olha, não, peraí, o resultado aqui é para o condomínio. Né? Então, eu comecei, só assim como um pano de fundo, assim quando eu comecei em 2017, está no 5º ano já, a gente não aumentou o condomínio até hoje.
E aí vocês podem perguntar, caramba, qual é o milagre? Tinha uma gordura muito grande ou o que você fez? Né? Não existe A milagre. inflação não mexeu com a taxa? Nem a inflação. Agora está pegando forte, né, esse ano especialmente, um pouquinho do ano passado, tem aí um acréscimo bastante considerável no reajuste de contratos de manutenção, contrato de financiamento que a gente fez com indicador de preço, enfim. Agora eu tenho que me tornar mais eficiente do que eu já fui, de voltar lá para as empresas e falar, vem cá, vamos rever essas condições aqui, porque ninguém teve o ajuste de remuneração ao nível da inflação que a gente está vivenciando. A perda do poder aquisitivo de todos é muito substancial, né? Então, o que eu comecei, né, dentro dessa gestão do condomínio? Primeiro passo, é você ter uma noção geral de como é que está a situação da própria edificação, o que precisa, etc. Olhar os contratos, foi o primeiro passo, foi a identificação dos contratos, né? Cadê o contrato e como é que funciona essa prestação de serviço? E eu fui checar desde a boletinha que o funcionário assinava como prestação de serviço consumado, etc., contra o faturamento, né? E aí eu fui ver fisicamente cada questão que tinha lá contratado, eu digo que tinha lá, por exemplo, um contrato de SFTV, esse negócio de segurança e tal. Circuito fechado de TV, né? Circuito fechado, Eu comecei a avaliar o risco, né, de manutenção que eu preciso. Com a tecnologia que a gente tem atualmente, né, qual a provável incidência de uma câmera não funcionar ou o sistema parar, etc. É quase muito pequeno, né? Então, como gestor, da experiência que eu trago muito do mundo corporativo, eu falei, não, eu cancelei. Só um contrato você deu lá R$2.000, R$3.000 por ano de economia. Aí você começa a analisar outros contratos e começa a avaliar se efetivamente aquela prestação de serviço foi consumada. E você vê que não. Então você volta, vem cá, peraí, você não executou esse serviço, eu quero uma compensação. Aí você começa a analisar a própria legislação, acho que o doutor Ronaldo tem aí uma experiência muito grande, né? Houve aí cobranças indevidas de ICMS na conta, através da Light e tal, etc. A gente foi lá, recuperou, trouxe caixa para dentro do condomínio, né? A questão da própria SEDAI, hoje em dia, existe aí muitas ações, nós estamos enquadrados nesse grupo, para gerar mais economia. Então, a proposta, né, é a gente olhar em todos os aspectos de relação de negócios que existe com fornecedores de serviço e começar a pôr o dedo na ferida, renegociar contratos. E na contratação de serviços, manutenção, reforma, que a gente fez muita reforma no prédio, a gente deu uma modernizada bacana, refizemos toda a fachada, aí teve, em caso de investimento muito alto, fatalmente você precisa ter, a gente tinha um caixa já reserva, mas você precisa de ter mais cota extra para poder bancar isso ao longo do tempo, né? Mesmo com pequena cota extra, a gente não precisou aumentar a cota condominial, ela está mantida exatamente no mesmo valor que quando eu assumi há 5 anos atrás. Então, a gestão, a eficiência na gestão está no diálogo com os fornecedores, né, nessa renegociação, e a maneira com que você aborda, porque a gente percebe que na relação comercial existe sempre aquela do fornecedor, de ele fala, puxa, eu já vou colocar uma margem grande, porque o síndico pode negociar, estressar, tal, etc. Então, falou, olha, aqui não, a margem tem que ser mínima, que todo e qualquer benefício que tiver nessa negociação, a gente tem que trazer em benefício para a comunidade. Eu sou proprietário, eu tenho que defender o interesse comum. Por isso que é uma comunidade, né? Por isso que a razão social nossa é exatamente ter eficiência, porque na medida em que você tem um menor valor de manutenção bancado pela cota condominial, você está valorizando um ativo. Especialmente agora, com esses indicadores de inflação, de preço, tal, os preços subiram e os aluguéis estão super arrochados, mas o custo está lá. Então, se você for eficiente no custo da gestão, você pode proporcionar minimamente um aluguel que possa satisfazer o proprietário e compensar aquele investimento que ele fez naquele ativo. Então, em resumo, né, Batalha, a gente está exatamente trilhando esse caminho, né, dessa eficiência. Outra eficiência que o tempo nosso, enquanto gestores, porque nós temos outras atividades, ele é muito caro, né? Não dá para se perder muito tempo. Então, o que nós estamos fazendo agora?
É a mudança de plataforma tecnológica que facilite a vida de todos os condôminos, onde ele pode acessar, ele pega o boleto, ele vê todos os documentos, ele navega lá no site, vai ver o orçamento, então ele consegue enxergar e te dá mais tranquilidade na gestão. Não fica sempre aquela dúvida, mas essa conta aqui esqueceu de analisar isso, aqueles detalhezinhos que a gente sabe que as pessoas se apegam muitas vezes, e é desgaste, é muito cansativo isso para a gente. Então, nós estamos agora numa fase, já nos próximos 45 dias, mudando de administradora, trazendo uma eficiência assim, você também é especialista no assunto, conhece, a gente já falou muito sobre isso, né, trazendo uma eficiência muito grande, e gera um nível de satisfação para todos os condôminos, porque ele pode tirar o boleto lá, automaticamente no sistema, não precisa ficar preocupado com papel mais, você paga com Pix, então isso facilita, traz eficiência e traz para nós uma liberdade para olhar em outras questões importantes, onde eu posso buscar cada vez mais economia, trazer mais benefício e cada vez mais valorizar. E é muito legal você ter as inspeções técnicas, né, de diversos seguradora, vai fazer inspeção técnica, o cara faz um exame e fala, cara, teu condomínio está um brinco, vai na casa de marca, tá tudo limpinho, bonitinho, pintado, a gente reformou tudo. Então, isso dá uma satisfação para a gente, né? E valoriza o patrimônio, e fatalmente, lá no relatório dele, é um indicativo de que a coisa, quando ele vê limpeza, vê coisa organizada, ele entende que tem um conjunto de outras ações que estão sendo eficientes também. Então, a gente também tem um benefício, né? Por ter esse cuidado, o custo de seguro é mais econômico, é mais barato. Então, é nesse nível que a gente está atuando, né, profissionalmente, né, como síndico morador no nosso condomínio. Então, só para colocar aí um pouquinho de molho aí nessa conversa, eu peço desculpa que daqui a pouquinho eu tenho que me retirar, mas eu quero ouvir o doutor Ronaldo aí para colocar mais lei aí nesse diálogo. Está muito legal. Obrigado aí pela oportunidade. Legal. Aí, Sandra, pela abordagem. O Ronaldo aí colocando aí molho nas questões que eu acho legal. Então, já tenho questões. Eu também. Gente, primeiras damas imagina... aqui, ó. Mas uma coisa, eu acho muito bom essa coisa do digital, né? Eu estou síndica aqui desde 2014 e transformei totalmente o condomínio, porque a gente tinha uma administradora aqui que vivia pagando, o condomínio só estava em déficit, aí eu comecei a fiscalizar as contas, comecei a ver que... Pagando cheque especial. Não, cheque especial não, ele pagava a conta dos outros condomínios na nossa conta. Então, nossa, mãe. Foi bem trabalhoso. Então, eu levei quase 2 anos para conseguir trocar a administradora. Hoje eu tenho uma administradora que, na verdade, ele é um contador. Então, fez bastante diferença. Mas não consegui ainda o digital. Por quê? É claro que a gente tem lá tudo no digital e tudo mais. Eu, por exemplo, acesso tudo no digital. Só que eu tenho o condomínio aqui, são 23 apartamentos, e eu tenho 70% deles são idosos. E eles não querem o digital. Então, aqui a gente tinha 3 porteiros, hoje a gente tem 1. Então, eu já tenho o circuito de TV, que a gente implantou, um ou outro parte acesso ou não. Então, algumas coisas fizeram muita diferença, mas essa questão da conta de luz do ICMS fez uma grande diferença, e o que a gente recuperou de dinheiro, a própria Light devolveu para a gente na conta de luz, né? Que fez uma boa diferença. E o dia a dia, né? Mas essas pequenas coisas que a gente foi fazendo foi assim muito interessante e dá uma super diferença. Por isso que eu comecei a falar muito dessa coisa da cidadania, que é exatamente isso. Nem nos condomínios as pessoas lembram que uma coisa que ele estragar ali é ele que vai pagar. E eu falo muito aqui para os moradores que se chega assim, quebrar, fez não sei o que, a gente vai pagar, o condomínio vai fazer, não tem um condomínio. Nós vamos pagar. Não tem uma pessoa que vai pagar. E as pessoas não entendem dessa coletividade. Então, eu acho que é importante a gente cada vez mais falar para as pessoas que não tem um dinheiro, é o dinheiro de todo mundo. Então, é bacana essa sua experiência, eu acho que é assim mesmo. A
A gente tem que ir batalhando ali com os condôminos. Eu acho que... Só para complementar, eu acabei não comentando, nós tivemos eficiência na energia elétrica, fazendo a modernização do elevador. Um só, a gente modernizou só um por enquanto, vamos fazer o próximo. Também. Já teve uma redução. Né? Não, aqui você sabe que a primeira coisa que eu fiz foi trocar as lâmpadas por LED e botar Também sensor de fizemos presença nos andares. Porque as luzes ficavam acesas aqui, todas as luzes, todas acesas, 365 dias, 24 horas. É impossível isso. Aí eu troquei, botei sensor de presença e coisa. E a modernização do elevador fez também uma boa diferença. Agora estou juntando para fazer outro. Eu também estou na mesma balada. Vai aí, muito bacana essa experiência, né? Assim, quer dizer, uma coisa está conectada à outra, né? Sem dúvida. Assim, ouvindo essas experiências, vocês são profissionais, né? Sabem lidar, etc., com o mundo profissional, e aí trazem essa experiência para o condomínio. Mas eu queria ouvir a opinião do Adenias sobre essa figura híbrida, não uma ficção jurídica, né? Do síndico profissional. Né? O que você acha disso? Olha, eu vejo que a complexidade de gestão, né, até regulatória tal, ela impacta, né, em todos os níveis da sociedade, né? Eu vejo com bons olhos, né, você ter o profissional com um gabarito de formação. Eu acho que isso traz um benefício muito grande para o condomínio, né? Eu acho que nós estamos definitivamente numa transição muito grande. O que eu acho que é o seguinte, tem que privilegiar, assim, no sentido construtivo, a profissionalização do indivíduo. Tem teses aí, não, tem que ser formado em administração de empresa. Não, o SIM tem que ser advogado. Eu estou vendo muitas correntes, né, que eu acho que é uma sofisticação, talvez nós não estamos preparados ainda para esse nível de sofisticação. Mas eu vejo que sim, tem que ter qualificação, tem que ter uma boa formação, tem que conhecer legislação, precisa conhecer tudo, eu não conheço tudo. Se eu tenho uma dúvida, eu vou lá, Ronaldo, olha, eu estou com uma dúvida, me ajuda aqui, ele me ajuda, eu vou no outro profissional mais específico. Então, eu acho que o gestor profissional e a formação profissional que hoje muitas organizações estão provendo aí na educação é de um benefício social muito grande, né? E até no sentido de fazer valorizar o ativo, porque cada vez mais a gente está encontrando aí investidores em ativos, estão ávidos para a economia, eles querem que aquele imóvel que ele investiu gere resultado. Então, a eficiência, que é válido lá desde um síndico ou de uma organização que vai administrar um shopping center, né, como grandes condomínios com diversos blocos, eu apoio, eu acho interessante essa profissionalização, sim, né? E quanto mais conhecimento for possível a pessoa numa posição dessa de grande responsabilidade, porque é o nosso CPF que está em jogo, né? Então, quanto mais ele conhecer e ter ao seu lado pessoas responsáveis, eticamente, com preocupação social, com preocupação da sustentabilidade, diversos outros aspectos, eu acho que traz aí uma contribuição muito grande. Eu perguntei, Denise, porque eu concordo com tudo que você falou, né? E só me preocupa, né, que, como várias coisas que acontecem no nosso país, isso acaba sendo banalizado, né? Eu acho que é preciso, sim. Eu também acho que não tem que ser administrador, ou advogado, ou contador. A gente tem que ter uma formação específica, né? Já existe, por exemplo, faculdade de administração hospitalar, não é isso? É semelhante, né? Você vai administrar um condomínio que vocês sabem bem, né? É uma pequena empresa, né? Determinados condomínios, até eu diria que são médias empresas, pelo nível de faturamento, pelo número de funcionários, pelo número de fornecedores que detém e tal. Então, é preciso realmente que haja um movimento, e esse é o objetivo da minha pergunta, é chamar a atenção para isso, para que se busque uma regulamentação, e é claro, né, vindo em compasso, né, uma formação profissional. Você vê, vocês que têm a experiência, fazem bem, mas a gente sabe que tem muito curioso por aí que se apresenta, eu sou síndico profissional, e aí é porque
administrou uma, duas vezes e acha que está tudo bem, que um condomínio é igual ao outro, não é? Verdade. Eu Mas parabéns, defendo, Ronaldo, parabéns também, eu defendo o síndico profissional morador. Por quê? morador. Morador, porque ele consegue conciliar o interesse próprio, né, como o Adenis colocou, em melhorar o patrimônio, porque é o patrimônio dele que está em jogo, com uma profissionalização, não necessariamente com a faculdade, tem a faculdade de gestão imobiliária, né? A Estácio, a Veiga, tem formação de 3 anos e pouco, parece 3 anos, em gestão imobiliária. Pode, melhor ainda, né? Mas se não for o caso, a profissionalização é essa, buscar cursos, buscar uma formação específica sobre administração condominial, né, gestão condominial, não é tudo, vai precisar de uma área jurídica, vai precisar de um departamento pessoal eficiente, uma área contábil eficiente, mas que seja uma profissionalização do morador, de quem mora e administra o seu patrimônio. Eu acho isso super interessante. É o caso da Sandra e é o caso do Adenis, né? Muito bacana. Agora, Ronaldo, a gente está curioso para saber a mudança da Lei 14.181 de 2021, agora, recente, que estava sendo construída com a PL, aquela PL, Projeto de Lei de Superendividamento. O pessoal do Rio de Janeiro bateu de frente com isso, o núcleo, né, de defesa do consumidor, da Defensoria Pública, encabeçou isso, os PROCONs, enfim, o sistema de defesa do consumidor atuou, e hoje tem uma lei, e me parece que ela muda o Estatuto mexe com o Estatuto do Idoso, mexe com o Código de Defesa do Consumidor. Queria que você falasse um pouquinho, que interessa a todo mundo que atende o público superendividado. É isso mesmo, Batalha, como você iniciou, né? É uma legislação nova, né? Ela completou agora aí pouco mais de um mês, né? Foi dia 2 de julho que ela entrou em vigor. Assim, é uma lei, né? Que ainda que esteja apenas complementando o Código de Defesa do Consumidor, nesses poucos minutos aqui não dá para a gente comentar todos os aspectos da lei. Então, eu separei aqui mais a parte do endividamento. Antes disso, né, do endividamento em si, é importante a gente observar que o nosso legislador, às vezes, que falta um pouquinho de conhecimento, né, de pisar no chão mesmo. E aí algumas leis, elas já nascem provocando, certamente, discussões que vão levar alguns anos para terem um entendimento consolidado pelo judiciário. É o caso, né, de alguns pontos dessa lei, entre eles, e é muito fácil da gente ilustrar, é o que eles chamam por exemplo, itens de luxo ou de alto valor. Quer dizer, você não pode utilizar aquela lei para questionar, né, uma situação de endividamento quando você adquiriu bens de luxo, né? Porque eu me pergunto, o que é luxo? Né? Assim, o meu automóvel, que é um carro comum, ele certamente representa um luxo imenso para algumas pessoas, né? Já para outras pessoas, ele é um carrinho que essa pessoa nem entraria, né? Quem dirige? Para mim, um Porsche, uma Mercedes, um BMW, são carros de luxo, né? Então, será que a pessoa que vai adquirir isso não vai poder utilizar a lei? Me parece muito subjetivo, quando você adentra nesse tipo de campo. E hoje outra questão, o mínimo existencial, né? O quanto você precisa para sobreviver, coloca-se em mínimo existencial. E a gente entra numa questão também, que a lei já prevê, que ninguém pode viver com menos de 70% do que recebe, ou seja, só pode comprometer até 30% da sua renda para pagamento de parcelas mensais. Aí veio o legislador brasileiro e aumentou um pouquinho, né, 5%, se você tiver dívidas de cartão de crédito, que as pessoas confundem muito, né? Não é você fazer compra de cartão de crédito e não poder pagar, é você fazer empréstimo via cartão de crédito. Então, aqui no Brasil, hoje, você pode comprometer até 35% da sua renda para pagamento de dívida. Então, para que mínimo existencial? Por que não consolidar já esse percentual? Né? Me parece assim.
Mas adentrando diretamente na questão que eu lhe propus a falar aqui, a conversar hoje com vocês, é a questão exatamente do que essa lei traz benefício para o endividado ou para o superendividado. E, assim, o Serasa, como órgão oficial, né, ele aponta que existem cerca de 65 milhões de brasileiros com anotações restritivas. E a média é de 4 anotações por CPF. Quer dizer, desses 65 milhões, em média, cada um deles tem 4 inscrições. Ou seja, aí se encaixa no objeto da lei, que é poder entrar, primeiro, com um pedido do que se chama de repactuação de dívida. O devedor, então, vamos imaginar esse que deva para 4 bancos, ele entra com um plano e diz assim, olha, eu posso pagar as minhas dívidas, mas posso pagar dessa maneira, tá? Não do jeito que hoje estão me cobrando, com uma prestação desse tamanho, uma taxa de juros dessa, um prazo pequeno e etc. E a lei prevê que, nesse plano, ele pode, inclusive, esticar, né, os pagamentos para 5 anos no máximo, com uma carência de até 180 dias, ou seja, há um bom fôlego financeiro. Esse é um ponto muito legal da lei. A pessoa poder se planejar, ter 180 dias para começar a pagar e esticar todas as suas dívidas por 5 anos. Muito interessante. Aí o que acontece? O devedor, então, vai a juízo, né? Ele precisa ingressar com um pedido de conciliação, de repactuação de todas essas suas dívidas. Tem que ser judicial. Nesse caso, ok? Nesse caso. No primeiro momento, vamos imaginar o melhor dos mundos, todos os credores aceitam, vai estar resolvido o problema, ele vai começar a pagar daquela maneira. E nesse pedido, ele pode requerer a redução de valores, a redução de juros, a diminuição a retirada de multas, etc. Quer dizer, há uma série de benesses, né? Não é dizer assim, olha, eu devo 100 mil, ok, vou te pagar tanto. Não, daqueles 100 mil eu não posso pagar tudo, né? Então eu posso pagar 60 em tantas vezes, mais ou menos assim, é claro, de uma maneira bem colocada. Então, melhor dos mundos, resolveu, todo mundo aceitou, vamos embora. Vamos imaginar um outro plano, onde dos 4 credores, diga, não vou participar disso, não concordo, e etc., então não vou nem aparecer. E ele não participa. Quando ele é convidado, né, ele recebe um convite para conciliar, ele não vai. Se o plano for aprovado, e constar ali um projeto para o pagamento da dívida dele, ele vai ser compelido, quer dizer, obrigado a aceitar, e com um detalhe, o pagamento dele começa quando terminar o dos outros, ele vai para o final da fila. Então, é uma maneira muito interessante de trazer obrigatoriamente esse credor para conciliar. Né? Enfim, se a conciliação não dá certo, a terceira possibilidade. Aí se instaura realmente o processo do superendividamento. Né? E toda essa situação se assemelha muito ao que já existia para as empresas, que era a recuperação judicial ou extrajudicial. Né? Então, nesse caso, esse plano ele é contestado pelos credores, vai haver um julgamento, uma decisão, e essa decisão vai prevalecer. Okay? Essa decisão determinando que o plano seja acatado dessa maneira, e os credores são obrigados a aceitar. É claro, se o plano também não for aceito, o devedor ali vai continuar do jeito que está. Tá? A lei do superendividamento, né, esse tipo de situação, não se aplica para dívidas com garantia real, que são aquelas garantias por algum bem, né, um automóvel, por exemplo. Também não valem para financiamento de imóvel, para crédito rural, né, para os artigos de luxo. Né? Vamos lá entender ainda o que é artigo de luxo, né? Vamos saber o que vai ser, se a nossa justiça ainda vai definir. Isso é um breve resumo, né, da questão dessa possibilidade de utilizar essa nova lei. Eu gostei muito, tá? Aqui vai minha opinião particular. Apesar dessa crítica que eu fiz, à subjetividade de alguns pontos, não há nenhuma lei que seja perfeita. Ela sempre vai acabar sofrendo o crivo do judiciário, e o Poder Judiciário vai consolidar entendimentos sobre os pontos obscuros, e eles vão ser revistos. Eu acho, e tenho dito isso em vídeos,
em posts, etc., que é uma oportunidade única e excepcional das pessoas saírem da condição de superendividamento. Falo por experiência, eu vivo há mais de 20 anos, quase 25 anos, lidando na defesa de pessoas endividadas, de devedores dos mais diversas espécies de dívidas, sejam pessoas físicas ou jurídicas, que esse é um momento especial. O devedor brasileiro, ele, de modo geral, ele diz assim, eu estou devendo não porque eu sou malandro, não porque eu sou espertalhão, não. Eu estou devendo porque eu me enrolei. É uma doença na família, é uma perda de emprego, é uma empresa que quebra, é uma redução de renda, etc. E ele sonha com a possibilidade de sair dessa situação. Ele sofre por estar endividado. E, muitas vezes, ele é obrigado a enfrentar, né, a rigidez da negociação com o banco, que todo mundo sabe que é assim, é isso ou não é isso. Né? Dessa forma, não. Utilizando essa lei, o devedor ele tem a oportunidade de dizer como ele quer pagar, como ele pode pagar. Então, é uma oportunidade única. E aí faço uma ressalva apenas, aqui uma observação, melhor dizendo, sem me estender demais, é que o Batalha perguntou se isso é só judicial. A proposta é que a conciliação seja levada a um juiz e depois se transforme num processo, se não for acatada, mas também há a possibilidade de se propor isso junto aos órgãos de defesa do consumidor. Tá? Então, ainda há essa possibilidade, como a recuperação judicial e extrajudicial de empresas da mesma forma. Ou você leva direto ao judiciário, ou chama os seus credores, faz um acordo e depois endossa isso via judicial. Eu não sei ainda como isso vai funcionar, né, vez que nenhum credor está obrigado a participar de negociações extrajudiciais. Então, certamente, eu acho que vai haver um bloqueio, né, uma dificuldade no caminho extrajudicial, mas isso só o tempo vai dizer. Eu encerro frisando que eu acho que todo mundo que lida com educação financeira tem que buscar conhecer um pouquinho do que está nessa lei, não só a letra fria, mas os debates, os diversos artigos que já existem, porque ela realmente é a tábua de salvação aí para muita gente que pensa que não tem mais jeito. Tá bom? Eu acho que é isso. Ronaldo, obrigado. É isso aí. Obrigado. Muito bom. Mestre Ronaldo, eu teria aqui algumas conjecturas, mas vai ficar para o próximo debate, especificamente, acho que da lei, que merece aí uma atenção redobrada para todos nós, né, educadores também. Essa tua dica aí da gente buscar essa informação detalhada, interpretar, na verdade, com profissionais que têm outra experiência, é muito legal para a gente, é muito útil para orientar os clientes, né? Mas eu queria só pedir desculpa, eu tenho que me retirar, porque eu estou iniciando... Reunião de condomínio? Reunião de condomínio? Não, cara, a gente conta outra hora para você, é muito sério, compromisso que eu estou assumindo, mas, enfim, é tudo para o bem comum, viu? É para ajudar as pessoas, para ter certeza disso. Um abraço, parabéns, Sandra. Muito grande, obrigado, viu, Ademir? Luiz, um abração, até a próxima. Grande abraço, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Eu fiz essa pergunta, Ronaldo, porque eu entendia também que a lei abre um precedente extrajudicial para que os PROCONs, os órgãos de defesa do consumidor como um todo, abram, não sei se é obrigatoriamente, abram os núcleos de conciliação. E aí abre um campo diferente para o advogado, para o contador, para o educador financeiro, abre um novo horizonte. Batalha, nós estamos falando de 65 milhões de pessoas que vão precisar desses núcleos de conciliação. Essa é a mais absoluta verdade. E aí eu faço apenas uma observação crítica, e já fiz isso em muitas oportunidades, porque o intermediador, né, o órgão público, muitas vezes a própria defensoria pública, quando vai intermediar uma negociação, ela se preocupa em fechar aquele negócio. O que significa isso? O banco chega e diz assim, o Batalha está me devendo 80 mil, mas, nesse momento aqui, eu aceito receber 20 em 10 parcelas de 2, em 40 parcelas de... Enfim, né? Quando, na verdade, e essa lei
traz isso, né? Como o Código de Defesa do Consumidor já deixava determinado, eu não concordo com esse tipo de negociação. Eu acho que é preciso dizer assim, banco, você está dizendo que a sua dívida é de 80, então mostra detalhadamente como você chegou a 80. Multas, juros, correção monetária, legal. Aí, a partir daí, do conhecimento, de transparência, a gente começa a negociar. Porque é muito comum as pessoas, olha, eu devia 100 mil, o banco me ligou para eu fazer um acordo com desconto de 90%, vou pagar 10 mil em 30 prestações e lá vai, mas acaba pagando uns 30 mil. Mas o problema é que ela não devia 100 mil, né? Na verdade, a dívida dela era de 15, e de 15, se você aplicar 90%, a conta é outra. Então, assim, há uma indução de erro que muitas vezes acaba sendo endossada por intermediação que não cobra o que a lei diz, né? Então, eu acho que agora, quando a gente fala em um plano, quando a gente fala no banco contestar, ele é obrigado a contestar apresentando a transparência. Isso é fundamental. Por isso que eu digo assim, tem que realmente ser, e aí a gente, como falamos do síndico profissional e etc., a gente entra também numa preparação correta desses conciliadores, né? Precisam ter um conhecimento aprofundado, tanto da questão de negociação, como da questão dos números de evolução de dívida, do que a lei coloca como limites e etc. Aí é perfeito. Perfeito. Bom, só uma observação. O Luiz está concordando comigo ali, eu percebi. Não, então, não sei se ele vai lembrar, eu estive lá no Detran com você, foi eu que falei sobre literacia financeira, você falou que era uma palavra bacana. Sim, então, lembro, claro. Eu falo sobre endividamento nas minhas aulas, que eu sou professor universitário, e o site que eu peço para as pessoas verem é o do Ronaldo, né? Então, isso que ele acabou de falar, a agressividade de dívidas, que ele não tocou aqui no assunto, mas isso tudo que ele falou está lá nos vídeos dele. Então, é uma boa visitar, assim, quando a gente for falar sobre endividamento, em algum tipo de palestra, alguma coisa assim, tem trocentos vídeos lá na página do Ronaldo, e ele explica essas questões. Isso que ele falou agora, da composição do valor da dívida, né? O banco entra em contato com a gente, normalmente é um valor aí próximo do que ele falou, 100, 200 mil, alguma coisa assim, que está super inflado. Então, se você não sabe, se você não vê o histórico daquele crescimento, você pega aquilo e decide em cima de um número muito inflado, né? Então, isso já aconteceu comigo algumas vezes, e se não me engano, foi até um conselho que ele deu lá em alguma palestra. Se você pedir o histórico para ele montar por que eu estou devendo 98, ele para de falar, porque ele não tem como demonstrar isso. É um valor muito absurdo, muito errado. Então, inclusive também por orientação do Ronaldo, a gente não pode se sentir o patinho feio nessa negociação. Palavras dele, nós temos mais direito do que a gente acha e eles têm menos força do que pensam ter. Só que a gente tem que estar tranquilão, né? Às vezes com a presença de um advogado, ou quem sabe até com conhecimento. Então, Luiz, eu acho que é por aí, vamos ver. Era você que estava acordado naquela palestra, hein? Não, eu ando estudando isso, Ronaldo, e você é uma das pessoas que eu consulto lá, por orientação Obrigado, sua mesmo. Mas só por causa dos 25 anos de experiência? Só por causa disso, né? Mas deixa eu fazer uma observação, porque o Luiz colocou muito bem, quem lida com devedor sabe que o conhecimento do próprio endividamento, ele se perde com o tempo. A pessoa não sabe mais nem direito a quem deve e o quanto deve. Então, os bancos se aproveitam disso para inflar essas dívidas, porque a pessoa, eu deixei de pagar meu cartão 5 mil há 3 anos atrás, então o banco vem e diz que é 200 mil, ela acha, faz sentido, né? Faz sentido, e não faz sentido, né? Mas a verdade é essa, as pessoas chegam a desconhecer, até porque é um instrumento de defesa, né? A pessoa não quer pensar nisso, e vai deixando de pensar, e a coisa vai se perdendo mesmo, né? Vai se perdendo. Se pedir para a instituição financeira mandar por e-mail, que seria uma prova contra ela própria, manda por e-mail o histórico desse valor para sair do 5 e chegar no 98. Verdade. Ele vai falar que não vai mandar. Porque você não existe. Você disse que eu não falei na agressividade, é porque se o Batalha tivesse me colocado aqui para falar da indústria da cobrança, a gente ia sair amanhã de manhã, né? Não, mas é porque o que eu queria dizer é que
essa questão, Luiz, quando é interessante que alguém liga para o devedor e diz assim, olha, aqui é o fulano, eu trabalho na empresa X e sou representante do banco Bradesco, Itaú, Caixa Econômica. E a pessoa acredita. Sim. Meu Deus, nós começamos falando aqui, antes de começar aqui, sobre golpes, né, de WhatsApp utilizados. Esse é um golpe, Não, quer dizer, se alguém liga para você e diz, olha, você deve 100 mil, você pagar R$500, agora tá bom, vou te mandar o boleto, a pessoa paga. Olha só, eu prometo que a gente vai voltar, eu pelo menos vou pedir que a gente volte com o Doutor Finanças, com o Ronaldo, um específico sobre endividamento. Pra gente, por quê? Porque são 65 milhões de pessoas que precisam entender isso. Como é que isso funciona na vida delas. Né? Então, eu posso pedir para vocês que a gente volte um específico, Sandra também, vou pedir, lógico, para participar, né? A gente gosta muito da questão do controle social mais específico, né? Que a gente consiga detalhar mais como a gente participa desse controle social. Né? Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu acho que eu não consegui transmitir online para o YouTube, mas eu vou pegar o vídeo e colocar no canal do YouTube, colocar no nosso grupo também. Prometo que as próximas a gente vai conseguir essa transmissão. Já teve um monte de gente me ligando, que provavelmente foi isso, né? Que não conseguiu ver online, queria interagir e tal. Mas, para essas pessoas, eu vou prometer também que a gente vai voltar nesses temas. Controle social, endividamento e superendividamento. Tá bom? Não, e essa questão do endividamento aí E você já está falando disso. Se você falar da política habitacional também, que é um... Isso eu conheço bem, Sandra, isso eu conheço bem. Do endividamento do município. Né? Também. Municipal. Né? Mas só para a gente falar do habitacional, o que é absurdo. A lei, houve uma mudança na legislação que ela pode te dar um desconto no habitacional, só se você tiver um financiamento acima de R$100 mil. Abaixo de R$100 mil, você não tem direito, não está abrangido pela lei. Olha que negócio. Sandra, eu acho um absurdo maior, só uma observação, Batalha, desculpe, sem tomar muito tempo, mas para eu endossar o assunto que a Sandra trouxe, o financiamento pelo Minha Casa Minha Vida, ele prevê suspensão do pagamento de parcelas de 12, 24 ou até 36 meses, em caso de perda de renda ou redução de renda. Basta a pessoa ir lá e informar isso. Provar. A realidade é que a pessoa desconhece isso. Quando ela procura o balcão do agente financeiro, ninguém informa isso a ela. Ela só vai saber quando assiste um vídeo no YouTube, e aí depois ela quer ser indenizada, mas nisso ela já perdeu a casa. Isso, para mim, é um crime, né? Porque o mais difícil... um crime social. Foi o social, a força social colocar essa cláusula no contrato. Agora, não divulgar é criminoso, e ver famílias perderem esse sonho, quando teriam direito, imagina, até 36 meses de suspensão, depende da faixa de renda, tá? 12, 24 ou 36. Mas, cara... Que loucura isso. Quando eu atendo um caso desse, assim, é deprimente, é triste você ver. E mais do que isso, eu, numa pesquisa, numa conversa com essa questão, o cara falou para mim, você sabe que se a pessoa se aposentar por invalidez, ela tem direito à quitação. Disse que o número de quita total. O número de pessoas no Brasil que teriam direito a essa quitação é assustador. É por causa do seguro, Sandra. É por causa do seguro, ele é obrigatório. Agora, cadê que a Caixa Econômica fala isso? Não fala. Não informa. Cadê a parte social? Cadê a questão importante, estrutural do Banco Social? Exatamente. Ele se perdeu. Né? Verdade. Enfim. Gente, pessoal, foi um prazer. Muito prazer. Temos que fazer outros. Foi ótimo. Tá bom? Espero que você tenha conseguido gravar. Nós gravamos. Está aqui gravado, tá? Então, eu acho que é isso. É um conteúdo que para muita gente é relevante. A gente tem muito mais para falar. Eu tenho certeza que nós vamos retomar
o 16º, o 17º, o 20º, 30º encontro, que a gente vai fazer aí semanalmente, e a gente vai conseguir retomar esse assunto nos próximos, tá bom? Isso aí. Batalha, só lembrando que cada um de nós pode ter uma pasta, deve ter uma pasta lá no canal, no YouTube. É só abrir a pasta com o nosso nome, fazer qualquer gravação e colocar lá. Okay? Perfeito. Vamos estruturar isso, tá? Eu prometo. Ótimo. Luiz vai me ajudar, tá, Luiz? É só depois combinar comigo, eu coloco meus vídeos lá e tudo. Isso. Vai. Entre as 300 coisas que ele tem para fazer, ele falou, não, eu vou te ajudar. Eu falei, beleza, estou esperando, nós vamos conseguir. Inclusive, cuidar de filho pequeno. Eu e o Batalha que a gente montou o YouTube, a gente saiu do nada, um ligando para o outro, a gente foi e montou. Isso aí. Vai dar certo. Bom? Já tá dando. Bacana. Beijo, obrigado. Outro grande abraço. Tchau, Boa tchau. noite para todos, tá? Gente que vai nos assistir no YouTube. Controle social na veia, ó. Vou botar o contato todo de todo mundo, tá? Beleza. Bacana. Tudo de bom. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.